Você sabe quem foi a esposa de Caim? Se só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, e Caim matou Abel, só ficou Caim, Eva e Adão. Como pode a Bíblia dizer que Caim, ao sair da presença do Senhor, se casou com uma mulher? É isso que nós vamos responder aqui. Será que isso é uma contradição que encontramos na Bíblia? Será com quem que Caim se casou? Pessoal, essa resposta eu vou estar trazendo por causa lá do nosso desafio da leitura bíblica. Mais uma pergunta que eu recebi através do desafio da leitura bíblica e eu vou estar respondendo aqui de forma rápida. Vou tentar ser o mais rápido possível. Já te peço, inclusive, que você deixe o seu joinha aí no vídeo, que você se inscreva aqui no canal do Ministério Levante e Anda, caso ainda não seja inscrito. Beleza? Vou colocar o slide aqui na tela. Na verdade, é o texto bíblico para que a gente venha entender onde está essa passagem que talvez cause tanta controvérsia e que algumas pessoas tentam até mesmo desacreditar da Bíblia por causa dessa passagem. Alguns dizem, tá vendo? Aqui é uma contradição, só existiam 3 pessoas e como que ele pode ter se casado com uma mulher? Já existiam outras pessoas? Deus havia criado outros seres humanos além de Adão e Eva? É isso que a gente vai entender. O texto está lá em Gênesis capítulo de número 4, depois que Caim mata Abel. Olha só o que diz a partir do verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A primeira coisa que já chama a nossa atenção é que depois que ele sai da presença do Senhor, ele vai para uma região que se chama ali a terra de Nod, ou seja, é uma região que fica a leste do Éden, então provavelmente já tinha gente habitando ali. É óbvio, olha só. Caim teve relações com a sua mulher, estou lendo o verso 17, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Então olha só, Caim teve relações com a sua mulher. O texto já está dizendo que Caim tinha uma mulher. Isso aqui talvez é que cause um grande nó na cabeça das pessoas. Em nenhum momento, pessoal, deixa eu até chegar mais perto aqui para falar isso para você. O grande problema é que em nenhum momento a Bíblia fala que só existiam na terra Adão, Eva, Caim e Abel. E quando Abel morre, só existiam Adão, Eva e Caim. A Bíblia não fala isso em nenhum momento. Nós é que muitas das vezes, quando estamos lendo o texto, deduzimos. Beleza, então se eles tiveram relações e agora surgiram 2 filhos que a Bíblia está nos apresentando, então a Terra já tem 4 pessoas. Mas o texto não diz que só haviam 4 pessoas. Muito pelo contrário, o texto está dizendo que ele teve relações com sua mulher, então provavelmente já haviam mais pessoas. E aqui é que mora o X da questão. De onde vieram essas pessoas? Onde é que elas foram criadas? Será que foi o próprio Deus que as criou e que as colocou em outros lugares ali, a leste do Éden, por exemplo? Não, a resposta a gente encontra no próprio Gênesis, olha só. Vamos lá, agora aqui é questão de lógica, gente. Olha só, vamos olhar aqui no capítulo 1 de Gênesis, o que Deus fala com Adão e com Eva depois de tê-los criado. Olha só, o verso de número 27. Criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Olha o verso de número 28. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, olha só, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, Deus ele dá agora uma ordem, uma bênção sobre o homem e a mulher ali, falando, olha, sejam férteis, multipliquem-se, tenham filhos, encham a terra. Então, Adão e Eva, provavelmente, a partir desse momento em que Deus diz isso, eles começam, de fato, a cumprir isso. Eles têm relações, e a mulher provavelmente tem um filho, tem uma filha, tem outro. Olha só que interessante, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 4, olha que legal. No início fala, Adão teve relações com Eva, só que aqui não fala, Adão teve relações pela primeira vez com Eva, ou ela engravidou e deu à luz ao seu primeiro filho. Não, olha só. E ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela, com o auxílio do Senhor, dei à luz a um filho homem. Então, alguns podem olhar para esse texto e deduzir. Provavelmente ela talvez já teria tido filhas mulheres. Ou uma filha, ou mais de uma filha mulher, e agora ela está se alegrando porque deu à luz a um homem, que pode ser talvez o seu primeiro homem, ou também pode não ser o primeiro. O texto não fala que ele foi o primeiro, o segundo, o terceiro, não diz, só fala a respeito dele. E por que a Bíblia não fala que ele foi o primeiro, o segundo ou o terceiro? Por que a Bíblia só narra a respeito do Caim e a respeito do Abel? Por causa da história que interessa. A Bíblia não está aqui para poder ser um livro científico ou um livro meramente de gerações, de genealogias. Não, ainda que tenham genealogias na Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai focar na descendência do Messias. A Bíblia vai tratar alguns acontecimentos. Olha só, a Bíblia narra toda essa história de Caim e Abel para destacar o primeiro homicídio e também para falar que depois de Caim, depois de Abel, na verdade, ter morrido, Eva dá à luz a um filho que a partir da linhagem dele viria a ser invocado novamente o nome do Senhor. Então a Bíblia tem um norte.
Ela não vai falar de todos os filhos de Adão e Eva, como não vai falar de todos os filhos de outros reis, de outros homens importantes da Bíblia. Vai focar em um. Por exemplo, a Bíblia fala de Jacó e fala de Esaú. Fala algumas coisas de Esaú? Fala, mas o foco é na história de Jacó. José, na verdade, ali, Jacó teve vários filhos, mas a Bíblia foca na história de José. Foca ali também, dá um enfoque na história de Judá. Entende? Por quê? Porque a Bíblia está aqui registrando, trazendo essa informação, porque essa informação é importante para o contexto todo. Mas é claro que provavelmente Adão e Eva já tinham outros filhos e outras filhas. É natural. O próprio Deus havia os abençoado e dito para que eles fizessem isso. Então, aqui no capítulo 4 nós vemos isso. Eles tiveram esses dois filhos, mas a Bíblia em nenhum momento fala que eles foram os únicos ou os primeiros, beleza? Então qual é a resposta para essa pergunta, depois de ter feito todo esse contexto? A resposta é que provavelmente, é o mais óbvio, Caim tenha se casado com uma de suas irmãs. Essa é a mais provável de todas as respostas, ou então com uma de suas sobrinhas. Porque se Adão e Eva tivessem vários outros filhos, era natural que esses filhos já tivessem dado netos para Adão e Eva. E Caim pode ter se casado com uma de suas sobrinhas também, é possível. A gente não sabe quantos anos ele tinha quando ele matou seu irmão Abel. A gente não sabe quantos anos Adão e Eva tinham quando esse fato aconteceu. Se eles já tivessem aí os seus 100 e poucos anos, provavelmente eles já tinham vários filhos. Se eles tivessem 50 anos, já teriam vários filhos. Se eles tivessem 30 anos, provavelmente já teriam vários filhos, sabe? Então, 30 anos desde que foram criados, entendem? Então, a gente vê que não é uma contradição bíblica, é um texto super tranquilo de entender, basta a gente usar essa questão aí do bom senso e da lógica, e talvez possa surgir na sua cabeça a seguinte dúvida: mas pastor, peraí, se ele se casou com uma de suas irmãs, essa não é a prática do incesto? Deus permitiu isso? Deus não abomina essa prática? Ele não proibiu isso lá na lei? Sim, de fato, ele proíbe isso lá na frente, mas aqui no início a lei ainda não havia sido dada e também Deus havia dado a ordem para que a terra fosse cheia. Naturalmente, os irmãos teriam relações entre si até que a terra fosse povoada. As famílias iriam se distanciando, se separando, os clãs iriam sendo formados naturalmente. Aí sim, quando a lei vem, não há mais a necessidade dessa relação tão íntima. Agora, não precisa se relacionar com alguém de um grau tão próximo. Você pode se relacionar com outras famílias de graus mais distantes. Beleza? Então, é natural a gente entender isso também. Como só existiam eles dois, Adão e Eva no início de tudo, eles tiveram filhos que se relacionaram entre si até que a terra fosse povoada. E depois Deus traz a sua lei para poder, então, deixar claro que as relações deveriam ser de pessoas mais distantes. Tá certo, pessoal? Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixa o seu joinha aí no vídeo. Você pensa diferente de mim? Coloca aí nos comentários. Trabalhem aí essa ideia de forma educada, de forma respeitosa, e eu espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e recomendar esse vídeo para os seus amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas também. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.